TV Serra, um ano com você. Estamos iniciando online com a SIX, edição desta semana, e nós vamos tratar de um assunto muito importante no dia de hoje. Aliás, se fala muito sobre isso, o nosso tema: como enfrentar o novo normal, uma visão jurídica e administrativa. Parece que o mundo virou de quatro pernas, parece que tudo está diferente, tudo é novo, não tem mais uma linha e tem muita necessidade de adaptação. Online com a SIX tem o patrocínio do Sicredi, do Hotel de Capri, da Lavari Bene, da Verità Diagnósticos por Imagem, 5ASEC Lavanderias e também do Planeta Água. Em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, de toda a sua equipe, nós queremos cumprimentar todos vocês. E eu, a partir de agora, vou apresentar os nossos debatedores, os nossos integrantes dessa live online com a SIX. Nós teremos a participação do Gilberto José Galafassi, administrador de empresas, consultor de empresas e também atual secretário municipal de finanças aqui em Farroupilha. E ainda a participação também do doutor Rafael Portolan Coloda, ex-presidente da OAB Farroupilha, advogado e sócio da Coloda e Valentini Advogados aqui de Farroupilha. Eu quero cumprimentar os nossos painelistas desta noite, enfim, os nossos integrantes via live de suas casas. Galafassi, eu começo com você. Prazer estar em contato com você. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, SIC, pela oportunidade de a gente estar aqui podendo trocar uma ideia com todo mundo aí, a gente aproveitar esse momento que a gente não pode estar perto das pessoas, mas a tecnologia está permitindo que a gente consiga chegar de uma outra forma e é bem bacana. Muito obrigado aí pela oportunidade. Ótimo. Quero cumprimentar também o doutor Rafael Portolan Coloda, advogado aqui do nosso município, ex-presidente da OAB, também vai estar colocando a sua contribuição, porque esse novo precisa muito de amparo jurídico. Aliás, a gente acaba esbarrando muito na questão jurídica. Doutor Rafael, obrigado, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Galafassi, o presidente Trujillo também que está presente. E todas as demais pessoas que nos acompanham nessa live. É um momento diferente, né? Esse novo normal que se tanto fala também faz parte disso que está acontecendo hoje, né? Num contexto diferente, existiam as reuniões almoço da SIX, almoçando com a SIX, que está dando espaço para oportunidades como essa para trocar experiências, conhecimento, mesmo afastados, mesmo as pessoas estando em suas casas. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui, estar na SIX é estar em casa, e dividir o espaço com o Galafassi, uma pessoa que eu admiro muito, trabalhamos junto na Colombo, é uma pessoa que eu tenho bastante carinho e tem uma grande quantidade de colegas da Colombo do tempo que trabalhamos lá, presentes aqui também na audiência. Então, é muito positivo e espero que a noite renda alguma coisa, né, Leandro? Com certeza, será uma noite muito produtiva e nós vamos ter aqui um bom bate-papo. Eu quero apenas ser um mediador, estar interagindo e provocando um pouquinho vocês. Eu vou começar provocando o Gilberto Galafassi, porque a visão do Galafassi dentro da área administrativa é uma visão de muito conhecimento, respaldada por uma bagagem, enfim, por uma vivência muito grande. Ele trabalhou em grandes empresas e, por último, numa empresa, numa rede de varejo, uma das maiores do Brasil também. Galafassi, o que é esse novo normal? A gente fala da possibilidade, quando a pandemia passar, vai voltar tudo ao normal. Talvez o normal de antigamente não será o normal do futuro. O que é esse novo normal? Eu vou buscar uma analogia bem simples para falar desse novo normal, porque se a gente tem uma analogia simples, a gente consegue, eu acho que, entender melhor. Imaginemos nós individuais, nós quebramos a nossa perna. A gente quebra a perna e vai lá, põe placa na perna e vai no nosso ortopedista. Ele vai olhar para a gente, e aconteceu comigo isso em 93, ele disse para mim, como a gente colocou placa, em 30 dias você está andando. Aí você começa
Você acha que no pulinho você pula, o primeiro dia você pula para cá, pula para lá, e você se dá conta que você não consegue mais pular. Você precisa de uma muleta para poder se locomover. Aí você vai com aquele gesso, mas quando chega nos 30 dias, você chega lá com aquela expectativa de hoje eu vou tirar. Ele fala, mas infelizmente não está tão bem assim, a gente vai deixar mais 30 dias. E quando você vai nos 60, para simplificar, ele fala, tem que ser mais 30 dias. Sempre é 90 dias para recuperar aquilo. Só que aqui a diferença é que você não é sozinho que quebrou a perna. Você tem alguém que quebrou a perna, alguém que quebrou o braço, alguém que quebrou a clavícula. Quer dizer, é um acontecimento que pegou o mundo todo. Então, assim, como é que é o novo... Se numa família todo mundo tem um problema de se locomover, como é que é o novo normal? Nas famílias, nós tivemos todo mundo não podendo sair de casa. Nós tivemos todo mundo não poder ir no restaurante, não poder ir na loja, não poder ir na missa, não poder ir nos lugares. Quando voltar, como é que volta ao normal? Ontem eu estava discutindo também numa empresa, ele estava dizendo o seguinte, é um restaurante, vende 3.000 refeições por mês. Quantas eu vou vender no primeiro mês quando eu voltar? Como é que eu faço para voltar? Como é que eu faço com aquele material meu lá que eu perdi porque eu não consigo recuperar? Então, realmente, requer, talvez seja muito, muito simplória aqui a comparação, mas vamos pensar, está todo mundo com algum problema, e o problema chama coronavírus, e o problema chama a pandemia, e o problema chama a forma como as decisões foram tomadas, né? A gente sempre vai achar que o que foi feito não precisava ter sido feito se não deu o problema. Mas a gente não consegue absolutamente imaginar o que poderia ter acontecido. Se a gente olhar, por exemplo, Farroupilha, ela foi pioneira em algumas coisas de fazer. Então, esse novo normal é assim, como é que vai ser? A gente não sabe. Porque a gente não sabe como é que vai se comportar o nosso cliente, o nosso fornecedor, as instituições, né? E essa experiência que nós estamos tendo aqui, a gente não vai mais precisar a gente agora se deu conta, a gente não precisa de São Paulo para fazer uma reunião, a gente pode estar aqui. Então, assim, de uma forma muito simplificada, para a gente não complicar, porque dá para falar umas outras coisas mais um pouquinho diferentes, mas eu acho que dá para a gente entender. Então, para mim, dá para entender. Nós estamos todo mundo com a perna quebrada, com o olho quebrado, com não sei, alguma coisa nós quebramos e nós não podemos interagir normalmente. Nós, os nossos, todos. Não estou te ouvindo, Leandro. Não estou te ouvindo, Leandro. Leandro está sem volume. Está sem voz. Está me ouvindo? Agora está ok? Agora perfeito. Agora perfeito. Me diz uma coisa, Galafaz, o problema é que essa pandemia, ela veio de uma forma muito repentinamente, em questão de uma semana, fechou tudo. Negócios, empresas, enfim, parou tudo. Mas muitas coisas não pararam. O que se faz num momento desses de dificuldade que parou muita receita, estagnou, congelou muita receita? O momento é de tentar salvar os negócios, os empreendimentos? Não. Obrigatoriamente, nós precisamos das nossas empresas, dos nossos negócios para sobreviver. As pessoas, as cidades, as pessoas, os estados, o país precisam das empresas funcionando. A economia, ela tem que girar. De outra forma, a gente não cobre todo esse custo. Então, tem que voltar, não tem jeito. Mas tu sabe, Leandro, eu me lembrei esses dias que eu li em 2006 um livro que a CIA fez sobre o que poderia acontecer em 2020. Esse livro chama Projeções da CIA, até o prefácio é do Heródoto Barbeiro, lá em São Paulo. Eu li esse livro em 2006, esses dias alguém mandou no WhatsApp e eu vi. E a CIA, lá dentro do coisa, perguntaram para eles o que pode acontecer no mundo, o que poderia acontecer que se desse um colapso no mundo. E eles preveram lá nesse livro, que eu tenho ele aqui atrás de mim, eu até me esqueci de pegar ele, eles preveram o seguinte, que uma pandemia poderia parar, porque ia parar o transporte aéreo, ia parar um monte de coisa. Quando é que nós íamos imaginar que não ia ter lugar para botar navio parado porque não transporta petróleo? Quando é que nós vamos imaginar que não tem um pato... A gente se deu conta que não tem lugar no chão para colocar os aviões, que eles têm que estar no ar, porque não tem lugar para estacionar eles. A gente não tem lugar para estacionar os aviões, porque os aviões têm que estar no ar. E agora que a pandemia está aí, então, esse negócio é muito grande, é uma proporção gigantesca. Claro que a gente sente na pele aqui perto nós, né? Então,
só para... Eu vou deixar o Collada entrar também para falar Sim. um pouco disso. Eu quero falar depois uma questão da importância da gente ter uma visão financeira nisso, mas eu vou deixar o Collada falar um pouquinho. Com certeza. Eu quero provocar o Collada no bom sentido nesse momento também, porque, doutor Collada, é tudo novo, como eu disse no início da nossa live também, parece que o mundo virou de pernas para o ar, e agora, doutor Collada, como a orientação jurídica, como a gente se baseia em cima da legislação, da orientação jurídica também para encaminhar esse novo normal? Bom, antes de começar a falar, eu percebi que entraram vários companheiros do Rotary Club de Farroupilha Nova Vicência e hoje nós tínhamos reunião online. No novo normal, as reuniões estão sendo online e estão em grande número aqui participando da reunião. Meu muito obrigado. Antes de falar da questão jurídica, eu gostaria de até deixar alguma coisa no ar, se efetivamente a gente vive um novo normal nos nossos tempos. Mas é importante também a gente olhar para a linha da história e saber o que aconteceu. Se a gente pegar, né, sem contextualizar todas as pandemias ou pestes que já tivemos, a gente pode citar ali, por exemplo, a peste bubônica, né, que causou a peste negra no século XIV, ali na Europa, na Eurásia. Isso matou em torno de 75 a 200 milhões de pessoas. Estamos agora com a Covid ali, 300 e poucos mil no mundo, né? Nós estamos de 75 a 200 milhões, então a população reduziu drasticamente. A varíola, ela assolou a humanidade, por exemplo, por mais de 3 mil anos. Tem relatos do Egito com essa doença, e ela só foi extirpada da face da Terra com a vacinação na década de 80. Se a gente for falar da cólera, né, nós tivemos uma epidemia global em 1817, que matou também centenas de milhares de pessoas. Se a gente for falar da gripe espanhola, ali em 1918, isso matou 40 a 50 milhões de pessoas, né? E, recentemente, no nosso século, a gente teve a questão da gripe suína, que matou muito pouco, comparando com o que está matando o Covid, né? Que matou 16 mil pessoas. São dados da revista Galileu, que eu busquei aqui para nós, porque conhecer um pouco da história também nos coloca no contexto. Então, para a humanidade, esses períodos de transição e alteração em função de doenças não é uma coisa nova. A gente viveu muitos períodos de transição, tanto por doença como por guerras, afetando a economia, trazendo questões tecnológicas, né? Nós tivemos, então, um tempo que nós vivemos uma sociedade dos gregos, vivemos na sociedade dos romanos, tivemos grandes impérios no mundo, tivemos momentos de escravização, momentos de monarquias absolutistas, períodos de inquisição, ciclos de crescimento cultural humano com alternação para períodos de trevas. Nós tivemos guerras mundiais, mas também nós evoluímos na ciência, nós tivemos revolução industrial, tecnológica, passamos a utilizar muito a informática, nós descobrimos o mundo a pé, a cavalo, por navios, por avião, e também nós fomos para o espaço. Nós nos conectamos e o mundo acabou ficando pequeno. Ele está hoje na palma da nossa mão, né? Ou dentro de um avião de fácil acesso para qualquer continente em poucas horas. Me permita, Collada. Oi. Me permita, Collada. E aí perguntaram lá nesse material, que disseram assim, consegui o livro aqui, o que pode impedir a globalização? Corroborando Eco. Então, eles dizem o seguinte, que alguns especialistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até que surja uma nova pandemia, como o vírus da gripe que ele falou aí. E eles dizem assim, tal pandemia em megacidades, países subdesenvolvidos, com saúde pública precários, seria devastadora, poderia espalhar rapidamente por todo mundo. A globalização seria ameaçada se o número de mortes chegasse aos milhões em vários países e se a transmissão da doença interrompesse as viagens e o comércio internacional durante um longo período, obrigando os governos a gastar grandes somas em setores de saúde abalados. Isso foi escrito há 16 anos atrás, há 14 anos atrás. Mas como é que a gente vai imaginar que essas coisas acontecem? São como as profecias, né? Vai lá, Collada.
O Bill Gates, até também complementando isso, acho que é no vídeo de 2015, ele cita como uma das fragilidades humanas na sociedade atual seria um vírus se espalhar, realmente. Então, fecha com esse relatório que o Galafassi traz aqui na live de hoje. Na verdade, assim, a gente nunca viveu um momento tão bom na humanidade, né, um período tão próspero, tão humano. Apesar de todas as mazelas que existem e que elas precisam ser extirpadas, o mundo vive um período de paz muito grande, né? Vive um período de conforto muito grande, apesar de todas as mazelas, que eu digo que elas têm que ser extirpadas, mas há poucos séculos atrás, para te ter acesso à propriedade, tinha que matar alguém para possuir a terra do cara. E isso hoje a gente tem respeito, a gente tem organização de trabalho, se acabou com escravidão, se acabou com várias mazelas humanas. Então, a gente foi avançando, né? E aí a gente chega em 2020, e a nossa geração, que não conhecia aquelas situações de mazelas que eu citei antes, acabou conhecendo, então, essa pandemia, né? Que está sendo um choque. Nós estamos sendo desafiados enquanto sociedade, nós estamos sendo desafiados a criar a partir da crise, né? Muito se perdeu e se está perdendo com o que está acontecendo, mas olhar para o que a humanidade já passou, eu acho que saber da história, conhecer o que se passou, mostra que a gente vai, tudo isso vai passar e a gente vai voltar para o rumo natural das coisas, porque a humanidade, ela sempre evoluiu. E eu acredito muito, né, que a humanidade se encaixa no conceito antifrágil, né, Coloda, tu achas que nós vamos voltar ao normal que nós tínhamos até, por exemplo, início de março? Não, eu acho que não. Eu acho que nós vamos reagir, e aí entra essa questão do antifrágil. É um conceito de um autor libanês, Nassim Nicholas Taleb. Ele tem um livro que é O Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Ele foi publicado em 2012, esse livro. E nesse conceito, o antifrágil é o oposto do frágil. É algo que melhora quando está diante de uma situação inesperada, de uma adversidade. Então, o antifrágil, ele é mais que o resiliente, porque o resiliente, se ele enverga, ele volta para o ponto. O antifrágil, ele vai além. Uhum. E a humanidade, ela vai além. As revoluções que aconteceram... Os nossos para-choques vão ser antifrágil, então. A humanidade evolua. Então, eu acredito muito nessa evolução. Certo. Deixa eu provocar novamente o Galafassi. Galafassi sempre, do ponto de vista administrativo de uma empresa, de um negócio, de algo, a gente tem aquele velho conhecido fluxo de caixa. Bom, tem fluxo de caixa e também uma questão muito importante, negociação com fornecedores. Em outras palavras, o dinheiro está mais curto, mas as despesas, talvez, elas não encurtaram nesta proporção. É importante, mais do que nunca agora, fazer fluxo de caixa, cortar despesas que não sejam tão vitais e, acima de tudo, buscar formas diferentes de negociação? Voltando, então, para a vida como ela é. Mais do que nunca, a importância de ter os números de cada um dos negócios, de saber qual é a real situação que você tem. Porque se você sabe exatamente como você está, você pode negociar. Então vem a segunda parte. Porque o que acontece? Você tem que ter uma dimensão real de onde você está, de como você está, porque se você pedir mais do que você precisa, é uma coisa complexa, né? Não faz sentido. Você pode criar um problema sério para você mesmo nessa cadeia que você está. Se você pede menos, você pode quebrar. Se você pede de novo, você demonstra fraqueza. Então, mais do que nunca, a importância do empresário, a importância das pessoas terem noção clara de como está o seu planejamento financeiro, a sua situação, projetando, né, fazendo as projeções. É claro que você, numa situação dessas, você não vai conseguir planejar longo prazo, absolutamente. O longo prazo virou 30 dias, porque não tem como fazer. Mas você saber quanto você tem para pagar, você saber quanto tem para receber, mapear exatamente os teus fornecedores e saber quanto eles podem ter sido atingidos, que eu vou chegar já num ponto logo adiante, que é a questão: qual o percentual você está com problema
Eu, por exemplo, a semana recebemos lá, um supermercado foi lá na prefeitura e disse, prefeito, e Galafassi, nós vamos aqui doar uma quantidade de cestas, porque o nosso setor, ele não foi atingido. Pelo contrário, está vendendo mais do que estava esperado. Então, nós estamos indo em todas as cidades que nós temos supermercado e estamos doando. Eu fui hoje numa empresa que trabalha com produtos agrícolas, né? E o Chico me disse... Defensivos agrícolas. Trabalha com... O Chico, né, que me atendeu lá, disse, como é que está, seu Chico? Ele disse, olha, nós estamos quase 100%. Então, o Chico está tranquilo com relação ao que ele está vendendo. Mas provavelmente ele tem até fornecedores que precisam que ele antecipe aquilo que ele comprou, tu entende? Antes do prazo que ele vai vencer, que é o contrário, que é quem tem poder distribuir. Porque o que acontece? E agora, por exemplo, um restaurante que fechou durante 60 dias. Eu estava olhando... Uma loja que fechou durante 40 e poucos dias, uma loja que viu despencar suas vendas. Então, cada negócio... Eu não estou falando aqui... porque o Galafassi está trabalhando numa mega empresa, está falando de planejamento financeiro, estou falando de fluxo de caixa, estou falando de pegar uma folha de papel e anotar tudo que você deve para quem você deve. Olhar se esse quem é um... E você sabe pelos setores da tua cidade, perto da tua rua, perto do que você fala, quanto por cento eles podem ter sido atingidos. E os teus clientes também, porque tem que saber dos teus clientes, por quê? Porque esses caras, você também precisa saber se eles vão te pagar, porque as projeções são diferentes. Encontrar o quanto que você precisa e aí poder fazer. Porque o que acontece é o seguinte, se você não usar ética, essa pandemia... ela conclama a gente a ser muito ético também naquilo que a gente vai exigir dos outros, ou aquilo que a gente vai pedir. Por quê? Porque não tem 100% para todo mundo dar para todo mundo. Há uma escassez que ela é para cada um, ela é um peso. Então, cabe quem consegue estar bem ajudar o outro, cabe alguém antecipar, cabe alguém prorrogar. Então, quando você me provocou Galafassi, o momento, então, é da gente se dar as mãos e um ajudar o outro, talvez não pensando tanto nessa questão, eu quero ganhar mais, eu tenho que ter a minha margem de lucro. Talvez a questão de margem de lucro, ela até fique de lado, mas é uma questão de sobrevivência, de manutenção do próprio negócio. A manutenção e a sobrevivência, ela é o crucial nesse momento aqui. E a negociação... E o outro lado saber entender, eu tenho um restaurante que está no meu prédio, eu preciso ajudar esse cara, porque se esse cara sair, eu vou ficar fechado, entendeu? Precisa estender a mão, né? E algumas pessoas estão passando dificuldade. Tem gente que tem vergonha de dizer que está passando fome, mas tem gente bacana, gente perto da gente que está com dificuldade. Então, as empresas, mais do que nunca, mas aí também uma outra coisa que nós conversamos em off, até esses dias, ontem, né, nós conversamos a questão da educação financeira, que ela vem de reboque nesse pacote aqui. Mais do que nunca, a gente precisa fazer isso, porque em casa é necessário ter essa noção. E nas empresas é imprescindível ter essa noção. Então, é necessário para todo mundo, mas é imprescindível para uma empresa que está no mercado e que pretende continuar, e que precisa continuar, porque é a sobrevivência. Claro, a questão é assim, se todo mundo viver... um pode ajudar os outros. Agora, se morrer muita gente perto da gente, a gente não tem como fazer, né? Porque não adianta querer afogar o outro para se salvar, porque tu vai morrer logo ali na frente, porque alguém vai fazer isso contigo. Deixa eu voltar com o doutor Coloda, doutor Rafael Portulan Coloda também. Doutor Coloda, dentro de todo esse arcabouço, de todas estas mudanças, de que forma a gente pode também colocar a legislação? Quais são as normas legais? E aqui daria muito tempo de conversa, mas enfim, simplificando um pouco, essas formas legais que podem ser implantadas adequadas para esse novo formato de viver. Bom, o nosso intuito hoje aqui é tratar de visões, né? Então, no aspecto jurídico, fecha muito também com o que o Galafassi falou, especialmente no conhecer aonde se está. O autoconhecimento, ele é muito importante para esse momento, tanto o autoconhecimento pessoal, saber a realidade em que cada um está vivendo, como a realidade que a empresa está vivendo. Porque realmente, como tu mencionaste, Leandro, os governos, em linhas gerais, colocaram à disposição da população uma infinidade de normas aí, né, para as empresas também, para poder se adaptar a esse momento. Mas tem que ver o que cabe para cada um
nesse momento, daqui a pouco, nenhuma dessas normas que veio vá atender, mas aí tem princípios de direito, tem outras normas que já estavam em vigor que podem atender. Então, a primeira coisa é saber a necessidade que eu estou passando para saber o que eu vou precisar. O meu problema é financeiro, o meu problema é venda, comércio, fechou, o que eu preciso fazer? Né? Então, saber se conhecer, porque assim, tem setores, como a Lafaz mencionou, que eles foram prejudicados. Os restaurantes aí estão voltando tudo, mas não podem ter a ocupação plena. O turismo vai demorar um tempo para voltar. A rede hoteleira, por exemplo, também sendo muito impactada, os hotéis, né? Hotéis, isso. Mas a gente tem clientes, por exemplo, que trabalham com fornecimento de produtos de saúde e esses estão indo bem, porque por álcool gel também tem. Oi? Mas os hospitais estão tendo baixa ocupação e estão tendo problema de recurso. Eu vi uma os hospitais, sim. Hospitais estão com ocupação de 40%, de 50%. Mesmo o nosso hospital aqui em Farroupilha, né, está com ocupação na casa de 40%, 50%. 40% e 50% no hospital não paga conta. Porque as pessoas que têm convênio não estão indo no hospital. Eu não conheço a realidade dos planos de saúde, mas eu tenho convicção, tá? Eu não conversei com o Marquinho da Unimed, mas eu tenho certeza que a Unimed deve estar com o caixa também apertado, porque as pessoas não estão indo lá. Muita inadimplência. Muita inadimplência. Então o que acontece? O cara deixa de pagar o plano de saúde e aí o seguinte, até o hospital, porque a gente fala do hotel com baixa ocupação, porque também é o seguinte, gente, uma porção de hotéis dos lugares que não tiver uma boa ocupação, vira um muquifo. Hospital também, a gente não adianta ter 500 respiradores em cada hospital, porque eles vão ficar obsoletos a maior parte do tempo. A pandemia, tu tem que te organizar, assim, tu tem que fazer a maratona e na maratona ir fazendo o ajeito, porque não tem outro jeito. Não dá para equipar. Você veja, vamos olhar os Estados Unidos, Nova York, a crise que se deu lá naqueles primeiros dias, né? Depois eu parei de assistir, porque não dá, né? A gente morre todo dia se a gente assistir. Mas eu quero dizer o seguinte, a realidade, mesmo num país como aquele, a própria Itália, que tem uma puta de uma estrutura, né, e a Espanha e tal. Mas então, o que eu quero dizer? Não dá para suprir os hospitais com toda essa quantidade se tu não tem uma pandemia, porque tu não vai usar. E os equipamentos ficam obsoletos, estragam aí, se tem algum médico, pode até entender o que eu estou dizendo, né? O equipamento fica parado. Se você deixa uma máquina tua parada, se você deixa uma impressora parada, o dia que você vai imprimir, um mês depois, ela não imprime mais, porque vai entupir o negócio. O hospital é igual. Então, coloca realmente uma situação, por isso que é um novo normal, é um normal que a gente não tem noção do que vai acontecer a retomada. E não planejado, né? É implanejável, sabe? É impossível de planejar. E dentro desse se conhecer, né, de saber o que cada um precisa para a sua área, o que vai afetar, nós temos aí, por exemplo, na questão trabalhista, a possibilidade, né, de instituição de teletrabalho, inclusive de forma unilateral, que antes tinha que ser de comum acordo, as antecipações de férias, feriados, concessões de férias coletivas, a implantação de bancos de horas específicos, a suspensão temporária do recolhimento do FGTS, né, a suspensão do contrato de trabalho, a redução proporcional do salário, e aí o governo também está dando a contrapartida, auxiliando os recursos do seguro-desemprego nesse período, também é uma medida que as empresas têm adotado bastante ali, né? Na parte dos tributos, né, muitos tributos tiveram o seu recolhimento postergado, é uma medida também... Simples ter prorrogação para... O Simples Nacional. O Simples Nacional. Isso. Na questão dos financiamentos também, existem resoluções aí dos bancos, né, para não pagar o financiamento, pode postergar 60 dias, por exemplo, quem tem o crédito imobiliário, ou outros financiamentos, tem colocação de dinheiro também na praça, para quem consegue acessar. Eu acho que o governo ele trabalhou bastante nesses dias aí para colocar esse tipo de situação, para facilitar um pouco e mitigar os efeitos da pandemia. Nas licitações, por exemplo, a questão da Lei 8666, muitas coisas foram relaxadas. Claro que, infelizmente, o que vem para o bem, que é para auxiliar, o pessoal acaba extravasando e a gente vê ali gente sendo presa, buscas e apreensões e tudo mais. E, assim, eu acho uma vergonha quem tem dinheiro
carimbado para a saúde, utilizar de forma indevida e se ter o tal do Covidão agora é uma situação absurda, porque o espírito da modificação da lei, ela seria para auxiliar. Ao mesmo tempo, quem trabalha com licitações aí está tendo, em função da alta de dólar, em função de alteração de custos, tudo, está tendo que pedir também para reequilibrar os contratos com a administração pública. Isso são coisas que a gente tem visto no dia a dia do trabalho jurídico, né? Então, o que a pessoa precisa saber? Saber qual que é a situação dela, qual que é o problema que ela tem, e tentar achar alguma dessas medidas, encaixar, né? Para mitigar os efeitos da pandemia para ela, né? Certo, a situação dela, o Collada, eu vou entrar de novo. A situação dela, tanto financeira, que é a minha visão, né? Essa situação que o Collada fala dessa visão de como eu estou. Agora, uma coisa importante, voltando também, Leandro, não estou te ouvindo de novo, mas tu tá... Não, eu tô tranquilo, estou te ouvindo. Tá, então vamos lá. Mas também uma coisa importante e muito simples que a gente se esquece. Como é que eu tenho sido no relacionamento com os meus clientes? Como é que eu tenho sido no relacionamento com os meus fornecedores? Como eu exerço o meu poder de negociação quando eu estou bem? Porque isso agora vai representar como é que eu vou ser tratado na hora que eu precisar. Então, na verdade, eu acho que essa pandemia vai descobrir que a gente precisa ser um pouco mais humilde, um pouco mais simples para negociar, muito mais verdadeiro com a relação com as pessoas que tem, porque nessa hora tem que baixar o orgulho e tem que ir lá e tem que pedir. E saber pedir é uma dádiva, porque quem não sabe pedir, quem tem orgulho, né? Então, a empáfia, essas coisas não funcionam, porque você precisa... Nessa hora, para sobreviver, você precisa aceitar coisas que talvez você não aceitasse no outro momento. Ela faz assim... E tu achas que os próprios fornecedores, daqui a pouco, estão mais sensíveis também a uma boa mesa de negociação, a um bom diálogo? Olha, não posso te pagar agora, eu posso te pagar desta forma. Tu estás vendo, nesse sentido também, algumas facilidades, algumas situações positivas por parte dos fornecedores? Tu sabe que na negociação a gente classifica de 3 formas, né? O ganha-ganha, o ganha-perde e o perde-ganha, né? Os dois ganham, eu sempre ganho e você perde, ou você quer sempre ganhar e eu perder. E esse é um chavão antiquíssimo, né? Um chavão, mas o ganha-ganha é o único que dá sobrevivência quando você tem dificuldade. Então, se você tem praticado um ganha-perde, que é você sempre que ganhou, impôs, agora você vai ter dificuldade. Se você fez um perde-ganha também, o outro lado, então... O equilíbrio, né, dessas coisas é muito importante. O Collada falou aqui, porque o que vai fechar a relação que você tem com os agentes financeiros? Porque se você sempre foi aplicador, um belo dia você precisa ser tomador. Eu sempre trabalhei em empresas, a maioria das empresas que eu trabalhei, eram empresas tomadoras de recurso, né? Então, certo. A gente tinha sempre que estar se organizando. A Colombo não era uma empresa tomadora, mas a gente sempre, por exemplo, a última empresa que eu trabalhei, que é grande, trabalhei 11 anos, o diretor financeiro está aqui também na live, que é o Flori, mas o praticar o crédito para quando precisa é muito importante. O dar-se a conhecer aos fornecedores quando você não precisa de crédito, porque se você entrar no banco no dia e disser eu preciso X e você não sabe, você não pratica, você não tem uma linha, você não faz. Eu estava com um amigo meu que tem um canil, ele tem um hospital de cachorro em São Paulo, ele estava aqui comigo, ele veio no Vale dos Vinhedos, 2 dias antes da gente fechar aqui a cidade. Ele estava aqui no início de março e tal. E nós estávamos jantando em Bento Gonçalves, porque esse meu parceiro foi de caminho de Santiago de Compostela, um casal, estava lá e eu conheci aqui. E ele disse assim, vou voltar, cancelou todo o resto das férias, vou voltar para São Paulo porque eu vou buscar umas linhas, porque eu acho que esse negócio aí vai fechar tudo. Esse cara teve uma visão. Esse cara disse, pô, eu preciso ir lá me organizar. Mesmo que eu não precise, eu vou botar porque eu vou precisar. Então, eu estou dizendo que eu não tinha pensado nisso, até porque eu não estava nem trabalhando, né, não precisava. Em casa a gente olhou, bom, a gente precisa, não precisa de nada. Mas ele disse, eu posso ter, por quê? Porque as pessoas não vão sair de casa e não vão ter cachorro para botar no meu hotel, tu entendeu?
E o cara acertou em cheio, porque aconteceu exatamente isso. Então, o que acontece? Galafassi, deixa eu colocar, o pessoal está interagindo aqui com a gente também, tem a Berenice, ela coloca ótima abordagem, muito apropriada para esse momento, parabéns, os dois participantes são de excelência. E olha o que coloca também a Paula Verona, ela coloca assim, penso que teremos ambientes mais colaborativos depois desse momento. É o que você falava lá no começo da nossa conversa, é aquele ditado de ajudar, de dar as mãos, né? Sim, porque o que acontece, os negócios, o dia a dia do mundo dos negócios, ele é uma selva muito forte, é pesada, negociações com fornecedores. Pô, eu participei de coisas, mas se você tem uma relação boa, se você consegue manter, então, essa questão, essa boa relação, é fácil de quando você tem dificuldade. E se o cara confia em você, ele sabe que você está falando sempre a verdade. Agora, se o cara não confia em você, ele não sabe quando você está falando a verdade, ele não vai te ajudar. Ele vai ficar na dúvida, porque nesse momento ele pula fora. É melhor perder um pouco do que perder mais, porque às vezes a gente precisa o quê? Dilatar um prazo, fazer alguma coisa. E com os agentes financeiros, os bancos, todo mundo diz, porque os bancos têm um sistema que, se você sabe trabalhar, você tem dinheiro, você vai ter dinheiro quando você precisa, mas você precisa alimentar de informação, você tem que... A gente, às vezes, cria uma hostilidade com o banco, né? Eu vejo muito empresário, quando esses bancos... Banco é um mal que você precisa. Banco é um... Porque quando você quebra a perna, você bota o gesso, e o banco faz o papel dele. Né? Ô Galafassi, e as entidades nesse momento, as organizações de classe, elas podem ajudar, elas são importantes também? Elas são importantíssimas. Eu digo que hoje de manhã, às 7h da manhã, o nosso presidente Trujillo está aqui, e outras pessoas, nós tivemos, o nosso prefeito Pedroso, aqui de Farroupilha, convocou, né, pediu para as entidades, nós estávamos sentados com todas as entidades que representam aqui a economia de Farroupilha, né? Teve uma entidade que acho que teve um problema, mas a maioria estava bem representada, o comércio, a indústria, o serviço estava representado, e o que a gente estava discutindo? O que a gente pode fazer? Porque a entidade, ela tem... Eu vi hoje o Daniel em reunião com o pessoal de Brasília, as entidades, elas têm acesso a algumas coisas que às vezes as empresas sozinhas não conseguem. Elas abrem portas. Elas abrem portas porque ela tem um carimbo diferente. E quando o Trujillo senta numa reunião lá conosco, ele senta lá, apresenta uma proposta, ele orienta a gente. Então, nós estamos buscando aqui em Farroupilha, o nosso prefeito, nós estamos buscando um diálogo com as empresas, porque com as entidades, porque as entidades são... Aquela mensalidade que a gente não paga só para... A gente tem que fazer valer de participar, nesse momento aqui principalmente, porque a entidade, como ela conhece todo mundo um pouco melhor, ela pode ser um elo de ligação, ela pode até participar, às vezes, de alguma negociação, porque ela conhece o outro lado, ela sabe como é que está, ela pode dar uma informação, então elas são muito, muito importantes nesse momento. Eu acho que elas têm toda essa pegada de ajudar. Deixa eu voltar com o Dr. Coloda também. O problema é que o Leandro e o Galafassi não falam muito pouco, né? Então a gente vai monopolizando aqui. Dr. Coloda, acho que é importante falar a respeito também da gestão dos dados pessoais, a Lei Geral de Proteção dos Dados. É um assunto bem amplo, bem complexo, mas o que a gente poderia colocar face ao momento que nós estamos vivendo? Bom, isso aí eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ali, ela vai vir num momento muito importante, porque nunca nós tivemos tanto dentro da internet, né? Então, e a proteção dos nossos dados, muitas vezes a gente acessa algum aplicativo, a gente baixa algum programa, uma rede social, alguma coisa, e a gente está se expondo, e esses dados vão avançando, e a gente não tem nem controle de onde eles vão parar. Quem trabalha com direito previdenciário sabe que muitas vezes o banco liga oferecendo empréstimo para a pessoa que recém se aposentou, muito antes de ela mesma ter a notícia de que se aposentou, do advogado que trabalhou no caso saber que ela tinha se aposentado. Esse dado saiu de algum lugar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados aí é uma lei em defesa, né, do ser humano, né, enquanto interagente
sociedade tecnológica que a gente está passando. Então, as empresas vão ter que observar bastante isso aí. E depois dessa pandemia, tenho certeza que essa vai ser uma demanda bastante recorrente em função da quantidade de dados que estão espalhados na rede. Né? E que isso precisa ter segurança por parte da empresa nos controles. Mas, voltando aqui ao assunto, eu gostaria de enfatizar uma coisa que o Galafaz falou aí, de se dar as mãos, do momento e tal. O tempo atual, né, e a sociedade, o direito tem caminhado muito para a questão da conciliação, da mediação, do encontro de pessoas fora do litígio, porque o litígio, muitas vezes, ele é caro, ele é demorado, e o resultado, né, daqui a 10 anos, pode ser que não seja aquele que você poderia ter agora. Então, nesse momento da pandemia, o diálogo, a transparência e a boa-fé são muito importantes. Mas isso também não pode se confundir, né, com alguma pessoa querendo se aproveitar de modo negativo da situação para obter uma vantagem indevida. Porque nem todos estão passando pelas mesmas circunstâncias ou dificuldades. Essa pegada, né, da conciliação, essa pegada de se ter o diálogo, de se fazer transações, que são acordos, né, já vinha antes da pandemia, e eu acredito que durante a pandemia e depois da pandemia isso vai ter um crescimento exponencial. Seja porque as pessoas vão estar mais preparadas para negociar, para transigir, né? E aí a importância e elas vão precisar mais, né? Sim, com certeza. Elas precisam mais disso, né? Isso. Concessões recíprocas, né? Muitas vezes faz com que se chegue num denominador comum mais rápido, de forma mais barata, e se consiga uma efetividade melhor. Desarmar o espírito para chegar num objetivo, num propósito. Isso é muito importante e eu acredito que no pós-pandemia, isso também vai ser importante. E existem mecanismos, né, mesmo fora do judiciário, para que se chegue nesse consenso. Certo. Muitos falam em tribunais de mediação e tal, mas as pessoas firmando instrumentos particulares, com termos de transação, a legislação civil já prevê isso como uma possibilidade, e olha, a maioria dos casos, eles acabam nem chegando no judiciário, porque muitas vezes se resolve na conversa. Isso já é uma realidade e tende a aumentar. Bom, doutor Coloda e também Galafaz, vamos dedicar os últimos 10 minutos do nosso online com a SIX. Tem algumas perguntas que estão chegando aqui, o pessoal está interagindo. Vocês estão preparados para responder? Pode ser? Estamos. Enquanto tu prepara as perguntas... Tu vai eu já tenho aqui, está tudo pronto. Eu vou falar uma outra coisa. Nessa questão, eu vou me arriscar um pouco. Eu sou só 78% advogado, eu não sou advogado, né? Eu sou bacharel de Direito, só 78% estudante de Direito. Mas, na verdade, é o seguinte, ó. Eu acho que a relação jurídica, Colada, eu vou me arriscar, ela vai mudar um pouquinho. Primeiro, os contratos vão mudar um pouco. A última vez que a gente teve pandemia, né, grande, foi em 1920. Então, nos contratos, a gente não fazia constar grandes cláusulas, né? E a gente aqui não tem furacão, não tem terremoto, não tem vendaval. Catástrofes naturais, né? Mas os contratos, nesse momento, eles não estão conseguindo dar a guarida que às vezes se precisa, porque isso aqui é uma coisa completamente diferente. Mas, outra coisa, eu também... Está passando, Galafaz, só para complementar, tem o projeto de lei 1179, que foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, está para sanção do presidente. Tem um dispositivo que diz que não se reconhece lá como força maior a variação do câmbio, a flutuação do juro, tem uma série de questões aí que eles estão afastando por lei, né, que aí afastaria até a teoria de previsão. Porque vai mudar tudo, gente. Vai mudar a nossa relação. Está mudando, está mudando. A relação está mudando. Porque, olha aqui, ó, vai impactar os seguros, porque o seguro não dá conta disso aqui. As seguradoras vão ter que mudar algumas coisas. Os contratos vão mudar. Mas eu espero, né? Eu espero que a gente também tenha, por parte das pessoas, um respeito muito grande, principalmente nesse momento que nós estamos fazendo o home office, o teletrabalho, que o cara não vá lá na reclamatória trabalhista dizer que precisa comer o wafer quando ele está em casa, dizer que ele precisa, sabe, que ele não vá numa reclamatória dizer que na casa dele, sabe, que ele não vai... Porque
Ou cobrar o Vale Transporte, ou cobrar o Vale Transporte. O Vale Transporte, Transporte, né? Mas eu quero dizer o seguinte, as relações trabalhistas também têm que mudar, porque as pessoas, elas têm que ser honestas, não com os outros, mas consigo próprios. Eu vivenciei muito isso nas empresas, essa indústria que se criou. Eu não estou falando mal da justiça do trabalho, tem que existir justiça do trabalho, porque tem muita gente que comete injustiça no trabalho. Mas a lei tem que alcançar esse novo momento também e entender que agora nós vamos estar numa outra situação. Eu fui hoje visitar a empresa que eu estava fazendo benchmarking lá, meus colegas da Colombo, não tinha, o diretor que me substitui no administrativo disse, Gala, esse barulho é porque não tem ninguém, nós estamos home office. Pô, você vê um prédio daqueles, que quando eu estava lá era 600, 700 pessoas, um burburinho, e você vê um prédio daqueles em silêncio, e as pessoas estão em casa trabalhando, mudou completamente. Mudou. Eu me senti diferente do lugar que eu vivi 15 anos, entende? Porque mudou a forma de fazer as coisas. Agora, isso aí depois vai ter uma consequência, então eu espero que também isso evolua. Certo. Bom, vamos às perguntas. Eu preciso colocar as perguntas. Tá, só um pouquinho antes das perguntas ali, assim, em termos de visão, tá? Até sobre o aspecto jurídico, eu acredito, assim, ó, o equilíbrio das relações entre o digital e o humano. Nós vamos valorizar mais o humano do que a gente valorizava antes. E ainda que, paradoxalmente, né, para isso a gente vai ser mais digital. E isso engloba a questão do teletrabalho, né, que o Galapagos colocou. As pessoas vão estar mais próximas da família, vai ter que lidar com esse home office aí também, mas é uma proximidade que pode cuidar mais de saúde, pode cuidar da família também um pouco, flexibilizando estar em casa, conectado. Plataformas colaborativas, né? A gente tem experimentado algumas aí para poder trabalhar, se consegue fazer trabalho à distância a 4 mãos. Um documento que está aberto na minha casa, está aberto na casa do meu colega, e a gente pode trabalhar no mesmo documento, na mesma hora, e às vezes com um vídeo aqui assim, trocando ideias, como se estivesse praticamente presente. A questão da burocracia também, ela vai ser toda digital. Os processos administrativos nos governos e também os processos judiciais no judiciário, eles vão ser digitais. E isso vai ser muito bom, porque vai ter celeridade. Os documentos vão ser digitais. A assinatura digital, hoje, ela já é uma medida provisória lá do início dos anos 2000, né, que criou o sistema de chaves para a segurança desses documentos, mas hoje está sendo muito utilizado. Isso também vai fazer parte, né? E questões como o compliance e a gestão dos dados vai ser muito importante para as empresas. Tudo isso na questão do aspecto jurídico. Doutor Collodi e Galafassi, agora respostas rápidas, porque tem vários comentários, várias indagações, e vamos interagir com o pessoal. A Rita Rosa Bareta, Gilberto e Rafael, vocês acreditam em mudanças significativas na humanidade? Ou será somente fogo de palha? E passado esse momento voltaremos ao antigo padrão. Seremos mais solidários de fato? Galafassi. Bom, falar isso para a Rita, que é uma estudiosa disso, é meio complexo. É a mesma coisa que ela querer discutir um pouco de fluxo de capital. Vamos lá. Eu acredito, todas as vezes que a humanidade teve uma crise séria, uma situação grande, ela se humanizou, se uniu diferente. Eu acredito nisso, porque eu tenho visto as pessoas estão sentindo necessidade de se abraçar, de se ver, de ficar mais humanas. Esse negócio de bater cotovelo, esse negócio não funciona, gente. Isso aí é um negócio... Nós somos seres que precisam de calor com calor, né? Nós somos seres que... Nós somos diferentes. Nós, brasileiros, temos isso mais ainda. Eu acredito, sim, que vai humanizar. E quem ficar fogo de palha, no meu entender, Rita, sabe o que vai acontecer? Quem ficar fogo de palha vai ser excluído e as pessoas vão se aproximar dos outros. Quem não souber agradecer vai ser excluído e as pessoas vão se aproximar com afinidades diferentes, com afinidade de carência, uma carência verdadeira, suprir uma carência verdadeira. Então, desculpa, Rita, não é muito a minha praia, mas eu tenho praticado isso também. Ótimo. Eu tenho passado por isso. Collodi, o teu comentário para a Rita. Bom, primeiro um abraço para a Rita, né? Realmente, a Rita é um ser humano espetacular, né? Com certeza, ela poderia falar mais desse tema do que nós dois juntos, né, Galapagos?
E ela falou, porque outro dia eu vi ela falando, ela é a Érica tá aí também. Sim. A adversidade, ela faz crescer, né? A gente pode estar passando por um momento de instabilidade momentânea, mas como eu apontei lá no começo da nossa fala hoje, isso não é novidade para a humanidade sempre sai mais forte. Uma coisa que eu vejo, assim, extremamente positiva, a humanidade, ela saiu fortalecida até de episódios como guerras mundiais, e a gente conseguiu superar. Por doença, vai ser até mais fácil de superar do que uma guerra. Então, a adversidade faz crescer, e que bom que não foi um humano que está causando isso, é uma situação da natureza que já aconteceu 3.000 anos atrás. Coloda, eu permaneço... Terminar porque é muito importante. Leandro, só um pouquinho. As famílias estão ficando, as que estão juntas, né? Os pais com os filhos, e os cachorros estão ficando mais juntos, e essa humanização de dentro, ela acaba fazendo também uma onda, Rita. Eu acho que vai acontecer um pouco isso, porque a gente nunca ficou, nós dessa geração, eu tenho quase 60 anos, 59 anos, a nossa geração nunca ficou junto com a família, tanto como nós estamos ficando. Tanto tempo. Eu quero agradecer a todos, em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, já que não temos o Almoçando com a SIX ao meio-dia, como já era tradição há mais de 3 anos, projeto que foi implantado pelo presidente, na gestão do presidente Bump também, aliás, na gestão ainda do presidente Carlos Alberto Paese, sim, do Carlinhos, né? O Galafaz estava junto também naquele momento. Já que não temos o Almoçando, a gente tem o Online com a SIX desta semana, que falou então sobre o tema como enfrentar o novo normal. É tudo novo para todos. O patrocínio do Sicredi, do DiCaprio Hotel, Lavari Bene, Veritá Diagnósticos por Imagem, 5ASEC Lavanderias e também Planeta Água. Presidente Trujillo, obrigado por esta oportunidade também de estar aqui mediando essa conversa. Conte sempre com a gente, não quero monopolizar esse espaço, mas precisando, estamos aí para somar. O momento é de junção de forças. Gente, todo mundo, vamos no tchau coletivo. Tchau para todos, presidente. Tchau, tchau. Não dá para fazer almoçando, a gente faz dormindo. Tchau. TV Serra, 1 ano com você.